é um mecanismo que a gente chama de compensação da dose. Apesar dela ter 2X e o homem só 1, 85% dos genes de um dos cromossomos X da mulher, ele é inativado. Isso aqui é uma fotografia, uma célula corada, um núcleo de uma célula em intérfase corada. A gente consegue ver uma região mais corada no núcleo da célula em intérfase, que isso ficou conhecido como cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, que foi o cientista que descobriu essa estrutura. Isso aqui só acontece nas mulheres. Por quê? Porque a mulher tem um X inativo, e esse X é condensado, e a gente consegue ver isso no microscópio, quando a célula está em intérfase. Por que eu não estou vendo os cromossomos aqui? Isso é uma coisa importante. Quando que a gente vê cromossomo? Em que fase do ciclo celular? Quando a célula está fazendo o quê? Quando a célula está se dividindo. Quando a célula está em fase de divisão, especialmente numa fase que a gente chama de metáfase, essa cromatina, vocês imaginam que isso aqui é o núcleo de uma célula que não está se dividindo. Esse DNA está espalhado no núcleo da célula. Quando a célula começa a se dividir, esse DNA, esse material genético, se condensa e forma os cromossomos. A gente consegue observar os cromossomos. Mas quando a célula não está se dividindo, a gente não consegue observar os cromossomos como a gente vê durante a divisão. Tá bom? Entenderam? Mas nessa célula em intérfase, apesar disso, de eu não conseguir observar os cromossomos, eu estou vendo esse condensado, esse X condensado, porque ele está inativo. Ele é inativado por qual mecanismo? Metilação. Tá bom? A gente falou de como que ocorre a metilação do DNA. A metilação ocorre por atividade enzimática, por enzimas que a gente chama de DNA metiltransferase. E como que ocorre a desmetilação? Por 2 mecanismos. O que é desmetilação? A retirada do radical metil do DNA. Como que ocorre essa desmetilação? Quando a enzima DNA metiltransferase perde a atividade, a célula continua se dividindo. E se essa enzima não estiver atuando, a célula vai perdendo a metilação naturalmente, é o que a gente chama de desmetilação passiva. Essa desmetilação, essa retirada do radical metil do DNA, também pode ocorrer por atividade enzimática. Várias enzimas atuam nesse processo, em várias etapas. Bom, como a gente tinha falado, o DNA metiltransferase são as enzimas que promovem a metilação do DNA. Existem 3 tipos principais de DNA metiltransferase. A DNA metiltransferase 1, 3A e 3B. Qual que é a diferença básica entre elas? A DNA metiltransferase 3A e 3B são responsáveis pelas novas metilações do DNA. Lembra que a gente falou que a gente pode ir assumindo novos padrões de expressão gênica? Um dos motivos é essas novas metilações no DNA que vão ocorrendo. E quem são responsáveis por essas novas metilações? A DNA metiltransferase 3A e 3B. Mas, ao mesmo tempo, a gente comentou também que essas metilações, essas modificações epigenéticas, elas são herdáveis, elas são transmitidas durante as divisões, não são? E quem que faz isso? Imagina o DNA dupla fita. Ele está metilado. As 2 fitas dele têm metilação. Quando esse DNA vai se duplicar, essas 2 fitas vão se abrir e cada uma vai servir de molde para a construção de uma nova fita. Tá certo? Essa nova fita, quando ela é recém-sintetizada, ela não vai ter metilação. Vocês concordam? Quem faz essa metilação, que a gente chama de manutenção dos padrões de metilação, é a DNA metiltransferase 1. Entenderam a diferença? A 3A e 3B, elas fazem as novas metilações. A DNA metiltransferase 1, ela mantém o padrão de metilação durante as divisões.
Bom, a gente falou, pessoal, até agora, de um mecanismo epigenético, ou seja, que não é genético, mas influencia a expressão dos genes, que é chamado de metilação do DNA. Mas também existem outros mecanismos epigenéticos, que são as modificações na cromatina. A nossa cromatina é formada por unidades básicas que a gente chama de nucleossomos. Se a gente observar a nossa cromatina, o DNA mais essas proteínas associadas no microscópio eletrônico, a gente vai ver um aspecto que a gente chama de colar de contas. Vocês já ouviram falar disso? Como se fosse um colar de contas. E o que são essas contas do colar? São essas unidades formadoras da cromatina que a gente chama de nucleossomos. Isso aqui seria essas contas do colar. Cada um desses nucleossomos é formado por proteínas que a gente chama de proteínas histonas. São formadas por um octâmero de proteínas histonas.